Hoje há reunião de concertação social. No local está o jornalista Diogo Carreira a acompanhar o encontro. Bom dia, Diogo. Quais são os temas em agenda? Bom dia, Paulo. O tema principal em agenda nesta reunião da concertação social é o fraude e a evasão fiscal, o combate a estes problemas da economia portuguesa que estão em cima da mesa. A ideia será aqui o Governo falar com os parceiros sociais sobre as medidas que estão no acordo tripartido assinado ainda com Pedro Passos Coelho, que foi assinado pela UGT e que a CGTP ficou de fora, e com os patrões, e então perceber a evolução destas medidas e se o Governo está a implementá-las como está no acordo. É importante relembrar o que está no acordo, que nomeadamente em relação ao aumento de meios e de recursos para o combate à evasão fiscal, mas também criar um quadro penal mais exigente e alargar os prazos de prescrição de dívidas. Portanto, são alguns dos pontos que estão inscritos neste acordo tripartido e que os parceiros sociais vão então ouvir aqui como é que o Governo pretende e como é que estão a ser implementadas estas medidas. Já vimos que chegou João Vieira Lopes, presidente da CCP, que falou aqui aos jornalistas à entrada da concertação social, aqui a deixar críticas à implementação do acordo tripartido, mas não tanto em relação ao fraude e evasão fiscal, mas sim em relação a outros aspectos do memorando, nomeadamente em relação ao financiamento das empresas, ao financiamento da economia, dizendo que o Governo tem de atuar neste setor, que é preciso medidas para as empresas terem financiamento, e também aqui a criticar a forma como o Governo está a olhar para a parte do que toca ao consumo interno, a dizer que são precisas medidas para estimular a economia e assim aumentar o consumo. Também já chegou Paulo Núncio, secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que irá então presidir esta reunião, e faltam então esperar por outros sindicatos, como deverá ser a UGT, a CGTP e também os outros patrões. Estava aqui a olhar e a fazer um compasso de espera porque vi que chegou alguém, estava só a perceber quem é que chegou aqui à reunião de concertação social, que tinha hora marcada para as 10 da manhã e que então irá durar durante a manhã. Portanto, chegou Arménio Carlos, da CGTP, exatamente, que está neste momento a chegar aqui à reunião da concertação social, que irá então falar, como estava a dizer, da questão do combate à fraude e evasão fiscal, nomeadamente das medidas que deveriam ser implementadas pelo Governo, que prendem-se ao aumento de meios humanos e recursos para então este combate. E então Arménio Carlos a chegar a esta reunião, onde também já está o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e Vieira Lopes da CCP. Bom dia, Arménio Carlos. Quais são as expectativas para esta reunião com o Governo? Antes de mais, ouvir aquilo que o Governo nos tem para dar, ou para, neste caso concreto, mostrar, mais a mais depois do Sr. Primeiro-Ministro ter divulgado ontem que vamos pagar mais dinheiro de juros em 2013 do que dinheiro disponível que possa existir para financiar a segurança social, a saúde e a educação. Portanto, este é um grande desafio, mais do que generalidades que estão inscritas no documento e alguns objetivos. O que importa neste momento é quantificar e definir o timing. Ou seja, o que a CGTP reclama, como há muito tempo esta parte vem fazendo, é que o Governo, por exemplo, em relação à economia paralela, que anda na ordem dos 40 mil milhões de euros, assuma o compromisso de até ao final de 2013 cobrar 50%. Se o fizer, arrecada-se 20 mil milhões de euros. 20 mil milhões de euros. Como receita suplementar do Estado, dava para pagar o déficit, dava para acabar com os sacrifícios, pagar os subsídios de Natal e de férias aos trabalhadores da Administração Pública e do Setor Empresarial do Estado, dava para aumentar os trabalhadores da Administração Pública, dava para dinamizar a economia, dava para fazer o investimento público, dava para isso tudo. Agora é preciso coragem. É preciso ter a coragem de afrontar os poderosos, como o Sr. Soares dos Santos e Companhia Limitada, que aumentam os lucros à custa da exploração de quem trabalha e de quem consome e depois vão pôr o dinheiro dos respectivos lucros nos paraísos fiscais. É preciso ter coragem para os enfrentar. Vamos lá ver se o Sr. Passos Coelho, que é tão determinado a impor sacrifícios aos trabalhadores e à nossa população, terá o mesmo determinismo em relação aos poderosos. Arménio Carlos, aqui a deixar uma crítica à campanha ontem do Pingo Doce em relação a 50% de desconto que fez com que as pessoas fossem largamente a estas lojas, nomeadamente no 1º de maio, depois de João Vieira Lopes da CCP também ter chegado e deixado críticas ao Governo em relação à implementação de medidas do acordo tripartido. Hoje em cima da mesa é a fraude e evasão fiscal que vão estar em discussão. Vamos então aguardar que os outros parceiros sociais cheguem aqui à concertação social. Diogo Carreira, em direto desta reunião de concertação social, a acompanhar, como vimos, a chegada de Arménio Carlos, uma reunião que também vamos acompanhar aqui no ETV ao longo de toda a manhã.